Olá, bem-vindos novamente a mais uma dica da Cube School. Para quem não me conhece, eu sou o professor Henrique e o tema de hoje é lista de materiais. Nós sabemos que criar uma lista de materiais utilizando qualquer sistema CAD não é fácil. Tem que ficar criando polylines, tem que ficar criando alguns, utilizam a Shura para levantar áreas, entre outros artifícios que temos que fazer. Além de ter que criar planilhas paralelas, criar anotações, que isso pode gerar erro. Então a ideia hoje é mostrar como fazer uma lista de materiais no Revit. Vamos dar algumas dicas aqui, algumas precauções que você tem que tomar e sem dúvida nenhuma isso agrega muito valor no seu projeto. Algumas empresas elas cobram até R$3.000 para fazer o levantamento de uma casa, o levantamento de materiais e quantitativo de uma casa. E isso já vem pronto no Revit. Dependendo da forma como você desenha, evidentemente, da forma como você projeta, isso já é gerado automaticamente. Imagine, legal, hein? Ganhar R$3.000 com uma coisa que o Revit ele gera automaticamente. Vamos ver como se traz ou como se faz isso? Vamos dar uma olhada na tela então. Então aqui nós temos esse empreendimento. O empreendimento aqui é um prédio, né? Um prédio aqui. Esse empreendimento ele foi projetado pela Rock Arquitetura aqui de Jundiaí. Esse empreendimento ele é o Vivarte, Vivarte Medeiros, situado aqui em Medeiros, em Jundiaí mesmo. Então nós vamos levantar uma lista de materiais nele. Imagine levantar, fazer o quantitativo de um prédio, né? Não é um trabalho muito fácil. É um trabalho que realmente exige muita cautela, principalmente se for feito em um sistema CAD. Então nós vamos fazer de uma forma automática. Existem algumas coisas que nós temos que fazer para que a lista de materiais saia da forma como nós queremos. Uma das coisas que temos que fazer, vou por exemplo entrar aqui na planta de piso, vou dar 2 cliques aqui vou clicar aqui no próprio pavimento térreo, né? Eu vou clicar aqui nessa parede, por exemplo, e vou clicar aqui em editar tipo. Vou clicar aqui no nosso parâmetro estrutura e aqui no valor eu vou clicar em editar. Percebam que as nossas camadas de materiais, elas possuem um material. Então essa é a primeira coisa que você tem que fazer, verificar se as suas camadas estão ajustadas com o material que você quer. Não adianta estar escrito aqui, por exemplo, por categoria. Vamos dar um exemplo aqui, eu vou pegar uma parede genérica, vou pegar essa janela de 150 aqui, por exemplo. Vou clicar aqui em editar, tá vendo? Se tiver escrito por categoria, lá na coluna de material, isso aqui não conta como materiais, ele não vai gerar o quantitativo disso. Tem que vir aqui, clica com o botãozinho ali em cima da célula e depois você escolhe ou cria uma lista de materiais, escolhe o material que você quer, cria os seus materiais e depois você ajusta ele aqui. Se você não fizer isso, ele não vai gerar o quantitativo. Isso para todos os elementos. Na hora que for pegar um piso, por exemplo, vou pegar esse piso, vou ver aqui, editar tipo, vem aqui também no parâmetro estrutura, tá aqui ó, o meu material é um concreto. Então, entre outras coisas que você precisa sempre setar. Sempre sete material, numa escada, na sua janela e assim ele vai conseguir gerar uma lista de materiais. Como faz isso? Eu vou clicar aqui em Vista. Por que Vista? Porque na realidade a lista de materiais ou o quantitativo de materiais é uma outra forma de ver o seu desenho, uma outra forma de ver o seu projeto, em um ângulo diferente, um ângulo mais analítico, digamos assim. Vamos vir aqui no botão Tabelas. E aqui no botãozinho Tabelas, nós vamos clicar em Levantamento de Material. Aqui em Levantamento de Material, gente, vocês têm várias coisas, várias categorias que você pode levantar os materiais. Mas pense só, se você quer levantar o material, você não quer levantar o material só de parede, levantar o material só de janela, só de porta. Não, às vezes você quer levantar o material da obra inteira, que vai ser o nosso caso. Então, para isso, nós clicamos aqui em multicategorias
Eu não tenho que ficar gerando várias tabelas. Ah, tabela de material de paredes. Ah, ela gera aqui. Ah, eu quero gerar agora uma tabela de materiais de pisos. Vem aqui, clica e gera o quantitativo de materiais de piso. Às vezes, o mesmo material que é utilizado em uma categoria é utilizado em outra categoria também. Isso deveria ser somado. Senão poderá gerar erros no seu levantamento, no seu quantitativo. Então, para que ele some tudo, independente da categoria, nós vamos clicar aqui em multi-categorias e vamos dar um OK. Nós vamos nos campos disponíveis, nós vamos clicar aqui em material nome, vou adicionar, material área e material custo. Aqui, ó. Gente, não confundam o custo com esse custo aqui, tá? Na realidade, tem que descer um pouquinho e clicar em material, custo. Né? Vamos dar um OK. E ele vai gerar uma lista imensa de coisas aqui, né? Vai gerar uma lista de um monte de coisinhas aqui. Primeiro, da onde ele está tirando esses materiais? Eles estão tirando, né? O Revit está tirando o nome desses materiais lá dos materiais que são ajustados no seu piso, na sua parede, como eu mostrei há pouco. Essa área que ele tira a área, né, daquele componente, daquela categoria que está setado, né, nesse material aqui. Se, por exemplo, isso aqui muito provavelmente é uma parede, ou seja, existe uma parede onde eu vou precisar de 46,20 metros quadrados de monocapa claro para estar conseguindo cobrir o acabamento externo dessa parede. E aqui o custo, né? Aonde eu consigo enxergar o custo? Então olha só, o nome do material é monocapa claro e eu tenho o custo. Aqui eu poderia vir aqui preencher, por exemplo, isso aqui custa R$20 o metro. Né? Eu dou um Enter e tudo que é monocapa claro ele já acertou para mim. Ele já veio e já preencheu. Se eu quiser já vir com o preço correto, eu posso vir aqui em gerenciar, clico aqui em materiais e eu vou procurar aqui, por exemplo, a monocapa claro. Monocapa claro, aqui. Eu venho aqui na abinha identidade e dentro da abinha identidade está aquele custo que eu coloquei lá. Poderia colocar aqui também. Eu tenho gesso, por exemplo, se eu der uma olhada aqui em gesso, o preço do meu gesso está zerado. Então eu vou procurar o meu material gesso, aqui na minha lista de materiais, gesso. Eu venho aqui no custo, vou colocar, por exemplo, R$23 o metro quadrado. Né? Dou um aplicar e ele vai colocar para mim, olha só, o preço do gesso já apareceu aqui. Vou usar mais um exemplo, monocapa escuro, está um pouquinho mais para baixo. Eu vou usar o mesmo valor da monocapa claro. Monocapa claro está R$20. Vou colocar monocapa escuro também como R$20. E pronto, vou dar um aplicar e eu vou dar um OK. Eu teria que fazer isso para todos os materiais que eu tiver no meu projeto. Eu teria que realmente ver todo o custo dos materiais. Uma sugestão, como é um levantamento de custo, né? Você poderia já levantar a mão de obra junto com o material para você ter uma base do quanto vai custar a sua obra. Bom, ainda está um pouco desorganizado isso, né? Ainda está um pouco meio esquisito, né? Tem monocapa clara, está meio misturado. Então, para arrumar isso, nós vamos clicar aqui, em classificar/agrupar. Vamos dar um cliquezinho aqui. Em classificar/agrupar, vamos classificar o nosso material por nome, vamos habilitar aqui o cálculo para somar no rodapé, e aqui vamos simplesmente deixar como totais, apenas os totais aqui. Eu vou clicar aqui em formatação, vou clicar aqui em material, e vou habilitar o campo calcular totais. E eu vou dar um OK. Então aqui, por exemplo, se eu pegar esse material aqui que é o alumínio, eu vou descer um pouquinho aqui, eu vou encontrar que em alumínio eu vou precisar de 3,28 metros quadrados de alumínio.
Bloco estrutural, vamos descer lá, bloco estrutural, vamos lá para o final, olha aqui, ó, bloco estrutural. Vou precisar de 3.579,78 metros quadrados de bloco estrutural, né? Então, eu consegui aqui fazer um subgrupo, né, de cada um dos materiais. Posso deixar mais resumido ainda. Eu posso vir aqui em campos, posso vir aqui em filtro mesmo, editar, vou desabilitar itemizar cada instância e eu vou dar um OK. Pronto, olha só, agora eu posso ver aqui de uma forma bem mais resumida, né? O gesso eu vou precisar de 3.621 metros quadrados, vou precisar aqui de piso externo, aqui a quantidade de metros quadrados que eu vou precisar de piso externo. Então eu posso ver como é bem simples fazer o levantamento de materiais no Revit. Depois eu poderia criar campos aqui de como multiplicar para depois substituir então de modo que ele me dê o valor total, né? Pegar o material vezes o custo e então encontrar o custo total de cada um desses materiais. Como nós não temos o custo total, nós não iremos fazer isso. Mas aqui você já tem a quantidade de todos os materiais aqui que você tem ajustado no seu Revit, ajustado no seu projeto. Viu como é simples? Temos que tomar alguns cuidados. Colocar ali os materiais nas camadas, setar ali, no caso se for fazer um levantamento de custo, colocar realmente o preço. Uma sugestão, como eu já disse, é fazer a mão de obra junto com os materiais, principalmente para você ter uma noção de quanto vai custar o seu projeto. Se for ter algum quantitativo de volume, não esquecer de colocar a espessura dos materiais na espessura correta, na espessura que vai ficar mesmo, senão o cálculo do volume que o Revit vai fazer, ele vai sair errado, né? Então tem que tomar cuidado com isso também. Então vocês viram que é bem simples, né? Isso pode agregar valor no seu projeto, você pode ganhar dinheiro com isso, como eu falei, empresas cobram até R$3.000 para estar fazendo um levantamento desse e você já tem pronto no Revit, tá ok? Lembrando, esse arquivo está para você baixar, vai lá no nosso link, clica nele e se inscreva, de modo que você tenha esse prédio, tá? Como eu falei, ele foi cedido pela Diretiva Engenharia para fins educativos, ok? Você não pode reproduzir esse material, não pode vender esse projeto, não pode construir um prédio igual a esse, porque ele é protegido por direitos autorais. Pode usar com fins educativos, vai lá, cria materiais, coloquem outros materiais, 7 materiais que vocês realmente querem e desejam colocar nesse teu projeto e depois, lógico, mande para nós, mande os resultados para nós, o trabalho que vocês estão fazendo, as dúvidas, os comentários sobre os vídeos, que teremos o prazer em atender vocês, ok? Até uma próxima oportunidade.